Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo. O presidente norte-americano Joe Biden desembarcou em Israel nesta quarta-feira e se reuniu com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu para discutir o conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira apoio financeiro de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária a Gaza e um pacote sem precedentes para a defesa de Israel contra o Hamas. Durante a reunião, Biden afirmou que os Estados Unidos irão fornecer tudo o que Israel precisa para se defender. O democrata também disse acreditar que a explosão no hospital Ali Arabi, em Gaza, parece ter sido obra do outro lado. Os Estados Unidos estão do lado de Israel, nunca daremos as costas para eles e daremos todo o apoio a eles. O mundo tem assistido imagens terríveis nas últimas horas, milhares de foguetes caindo em cidades e matando milhares de pessoas inocentes e famílias sendo feitas reféns pelo Hamas. São atrocidades que nos lembram os piores atos do Estado Islâmico. Biden disse também que neste momento Israel está mais forte do que nunca. O democrata comparou ainda a incursão do Hamas com a tragédia de 11 de setembro de 2001, quando aviões controlados por terroristas se chocaram contra as Torres Gêmeas em Nova York. E os Estados Unidos vetaram a resolução brasileira para o conflito entre Israel e Hamas no Conselho de Segurança da ONU. Na contagem final, 12 países votaram a favor, inclusive China e França. Rússia e Reino Unido se abstiveram. A inclusão de um pedido de cessar-fogo imediato foi a justificativa para os Estados Unidos da América desaprovarem a resolução brasileira, votada no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a guerra entre Israel e Hamas na ONU. Na contagem final, 12 países votaram a favor, inclusive China e França. Já a Rússia e Reino Unido se abstiveram. Apesar de ter sido o único país contrário à resolução, os Estados Unidos têm poder de veto, por ser um dos membros permanentes do Conselho, assim como o Reino Unido, a Rússia, a China e a França. Com isso, o texto foi rejeitado pelo Conselho, mesmo que a maioria dos países tenham sido favoráveis. Após o veto, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, argumentou que seu país ficou desapontado pelo fato de o texto não mencionar o direito de autodefesa de Israel. A rejeição norte-americana também veio depois de a Rússia propor mudanças para o texto. O embaixador russo na ONU exigiu a inclusão de um pedido de cessar-fogo imediato, o que Washington é contra. A votação do texto elaborado pelo Brasil havia sido adiada 2 vezes. Na primeira delas, os países pediram mais tempo para chegar a um consenso. A votação foi então remarcada para terça-feira, mas o bombardeio a um hospital na cidade de Gaza, que deixou quase 500 mortos, fez o Conselho adiá-la novamente. E ainda falando sobre os conflitos entre Israel e o Hamas, o avião brasileiro com ajuda humanitária aos civis palestinos desembarcou nesta manhã no Aeroporto Internacional de Al-Arish, no Egito. O VC-2 estava parado em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira, aguardando autorização para poder pousar em território egípcio. O avião que vai resgatar brasileiros já está no Egito. O voo aterrissou em Al-Arish com o objetivo de entregar kits humanitários. A cidade fica a poucos quilômetros da faixa de Gaza e foi reservada às operações aéreas que prestam apoio humanitário. Ao todo, foram enviados 40 purificadores de água e kits de medicamentos e insumos de saúde para a ajuda humanitária. Os purificadores têm capacidade de tratar mais de 220 mil litros por dia. Cada kit contém 48 itens, somando 267 quilos de materiais. O pedido pela assistência humanitária foi recebido pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Após o descarregamento da carga, a aeronave segue para o Cairo.
Na capital do Egito, a tripulação vai aguardar as instruções para a repatriação de 30 brasileiros que estão em Gaza e que esperam autorização para cruzar a fronteira com o Rafah. Os brasileiros a serem repatriados serão transportados ao Brasil por meio da aeronave da Presidência da República, o avião VC-2, que tem capacidade para até 40 passageiros. Eles estão nas cidades de Rafah e Khan Yunis, na faixa de Gaza. Do grupo, a maioria de mulheres e crianças, e 6 são homens. E o governo federal anunciou também que vai oferecer abrigo, documentação e alimentação para esses brasileiros que estão em Gaza quando eles forem repatriados. Isso porque nos últimos dias, algumas famílias desistiram de vir por falta de apoio financeiro para se manter no Brasil. E agora a gente vai falar um pouco aqui do Brasil. As vendas no comércio recuaram após 2 meses seguidos de alta. Segundo o IBGE, a queda no volume de vendas em agosto mantém um cenário de estabilidade no setor. Após ter crescido por 2 meses seguidos, o volume de vendas do comércio caiu 0,2% em agosto. De acordo com o IBGE, a variação é identificada como estabilidade. Neste ano, os resultados foram de 4 meses de estabilidade e 3 de volatilidade baixa. Essa primeira variação negativa desde maio também representa uma alta de 2,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. No indicador dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 1,7%. No acumulado do ano até agosto, foram 4 taxas negativas para os itens pesquisados. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, livros, jornais, revistas e papelaria, móveis e eletrodomésticos e tecidos, vestuário e calçados. No campo positivo aparecem outros 4 segmentos: hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas, combustíveis e lubrificantes, equipamentos de materiais para escritório, informática e comunicação e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. E o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, começou a ser administrado ontem pelo grupo espanhol Aena. O tempo da nova administração é de 30 anos. Pela manhã de ontem, os passageiros já enfrentavam problemas no embarque, depois de uma falha nos painéis de voo. O grupo espanhol Aena disse que houve problemas de instabilidade e por isso um voo da Gol com destino a Salvador não apareceu no painel. Os passageiros foram avisados por alto-falante e tiveram dificuldade para localizar o portão de embarque, mas, de acordo com a companhia aérea, todos eles foram embarcados. A empresa espanhola venceu o leilão pelo bloco de aeroportos em 4 estados por quase 2,5 bilhões de reais em agosto de 2022. A diretoria do Grupo Aena disse que pretende fazer melhorias de acesso pela Washington Luiz, recirculação, calçadas mais amplas tanto para embarque quanto para desembarque de passageiros e também novos bolsões para táxi ou carro por aplicativo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a continuar ligado em nossa programação, porque em menos de 30 minutos a Caroline Povoleri volta com mais informações para você. Até mais!